Bom dia pessoal, meu nome é Eduardo Cabral, sou gerente de vendas regional para os produtos de segurança da Splunk e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o cenário de 2021 e os principais desafios aí, né, para esse ano de 2021 e os próximos anos. Então a ideia aqui é apresentar o resultado de um estudo da Splunk e também o que os líderes de segurança estão fazendo para poder enfrentar esses novos desafios, né? Então, a gente começa falando primeiro das principais conclusões, né, desse estudo da Splunk, que se chama State of Security. Depois disso, os desafios que surgiram, né, com essa adoção na nuvem e entre outras coisas, trabalho remoto, e também como que a gente pode ter essa jornada em conjunto, né, entre Splunk e as empresas e você ter Splunk como um parceiro de segurança. Então aqui a gente começa apresentando as principais conclusões desse estudo, né? Então são indicadores aí que mostram algumas informações interessantes. Então primeiro é que 75% aí das empresas atualmente já utilizam serviços multi-cloud, ou seja, com mais de um provedor, né, de serviço na nuvem, e em 2 anos esse número deve subir para 87%. Um outro indicador interessante que mostra aí um desafio, né, para a área de segurança é a questão do trabalho remoto, né? Então, com o trabalho remoto e com essa complexidade da nuvem, trouxe um desafio muito maior aí, né, para os líderes de segurança, para os profissionais dessa área de segurança. Então, 76% dos entrevistados, né, reportaram que fazer a segurança para esse pessoal que trabalha de forma remota é um desafio muito grande, né? Outra coisa são ataques do tipo como o SolarWinds. Então o SolarWinds provavelmente não será o último desse tipo, né? Então 78% dos entrevistados disseram que estão preocupados com esse tipo de ataque aí no futuro e que isso também deve trazer bastante complexidade aí no assunto, né? No mundo segurança no mundo pós 2020, né? Então aqui a gente tem um gráfico. Obviamente várias empresas aí tiveram vários incidentes de segurança, tiveram diversos tipos de ataques, e aí a gente tem um resultado aí de quais foram os principais ataques, né? Então 84% das organizações aí tiveram algum ataque significativo, né? Recentemente a gente teve alguns casos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí os principais incidentes de segurança, né? Como vocês podem ver na tela, então 42% aí são comprometimento de e-mail, 39% violação de dados, 37% malware por dispositivos móveis. Isso é um indicador interessante, né? Já que o pessoal tem uma falsa sensação de segurança para dispositivos móveis, 36% de ataque de denegação de serviço, 33% de phishing, 31% de ransomware e 28% de violação de conformidade. É interessante que um dos indicadores, quando você olha, por exemplo, o ransomware tem 31%, então não é um número tão alto de ataque. O problema é o impacto que esse tipo de ataque traz para a sua companhia, né? E a nuvem está aí para ficar, né? Então esse estudo também apresentou alguns números interessantes. Então o mercado de serviço aí de nuvem pública deve atingir 623 bilhões de dólares até 2023. 94% das empresas já usam serviço em nuvem, né? 30% de todo o orçamento de TI já são alocados, né, para projetos em nuvem. 66% das empresas já têm uma equipe de nuvem, né, ou um centro de excelência, né, profissionais que trabalham especificamente, sem dizer das empresas que já nascem, né, na nuvem, hoje já tem essa realidade, não só essas empresas que estão migrando, obviamente, mas também as empresas que já nascem na nuvem. As organizações aproveitam 5 plataformas de nuvem diferentes, então isso gera uma complexidade também, porque você administra mais de uma plataforma, então aí você tem características diferentes de cada provedor. E 50% das empresas gastam mais de 1,2 milhões em serviço na nuvem anualmente. Então são dados interessantes aí para você ter uma ideia do desafio que você tem atualmente e que deve aumentar aí com o passar do tempo.
E quais os desafios na operação de segurança, né, na nuvem? Aí são vários, aí na tela você tem alguns, mas os que eu assim, apontaria com o maior desafio, então responsabilidade compartilhada. Então essa é uma realidade que atualmente hoje está um pouco melhor, né? Mas no começo da adoção existia muita dúvida, até onde ia a responsabilidade do provedor e onde começava a responsabilidade do cliente. Hoje em dia isso está muito mais maduro, então as pessoas já sabem até onde o provedor entrega de segurança e aonde a empresa deve assumir a segurança. Você tem a parte de visibilidade, esse é um problema também que vem amadurecendo, mas que é comum. Então a questão de subir, por exemplo, buckets ou dispositivos de forma pública e aí expor dados da empresa, né, de forma não controlada, falta de conhecimento, é um cenário novo, então muita gente ainda está aprendendo, principalmente empresas que não nasceram na nuvem, com a migração, tende a aprender um pouco mais sobre essa nova realidade, né? Entre outros exemplos aí que você pode ver na tela. Então, infraestrutura complexa, agora a maioria das empresas começam a trabalhar com o conceito de containers, né, dockers. Então, isso são tudo palavras novas aí para algumas pessoas que ainda vêm do mundo on-premise, que é natural que isso aconteça, né? Então esses são os desafios aí de como você vai fazer a segurança, contemplando tudo isso, né? Como é que você vai garantir a segurança do seu usuário na nuvem, como é que você vai garantir a segurança das suas aplicações na nuvem, né? Então são desafios aí que devem ser encarados e tratados. E aí a gente vai falar um pouco, né, do monitoramento em vários provedores de nuvem. Cada um tem sua característica ali, né? Então a gente vai dar uma olhada nos três primeiros aí por um minuto. Essas três são as três maiores. Obviamente tem vários outros provedores, mas aí como cada um tem a sua característica, né? Então são diferentes tecnologias e recursos. Você tem diferentes portais. Questão de conformidade, estratégia de migração, oferta de serviço. Então, para cada provedor de nuvem, você vai ter uma característica diferente, uma realidade diferente. E com isso você aumenta o desafio, né? Você vai ter que entender como funciona o provedor A, como funciona o provedor B, como funciona o provedor C, quais são as ferramentas de segurança de um, quais são as ferramentas de segurança de outro, que tipo de serviços eles oferecem. E com isso tende a aumentar aí a questão do desafio, né? E além disso, além dessa questão da nuvem, você também tem que fazer a parte de monitoramento do on-premise. Então, muitas empresas não nasceram na nuvem, né? Elas migraram para a nuvem. Então, embora já tenha várias aplicações, sistemas aí rodando na nuvem, ela ainda tem um legado on-premise. E não só legado, tem empresas que ainda continuam usando on-premise como plataforma aí, como o caminho natural para o negócio dela. Então você tem diferentes empresas para diferentes realidades. Então, numa questão de monitoramento ou de segurança, você vai ter que ver tudo isso, não só que está on-premise, como na nuvem, entre outras coisas. E aí a gente fala um pouco, né, justamente dessa parte de segurança, de responsabilidade compartilhada da segurança, né, quando você está trabalhando com um provedor, né, porque isso impacta bastante aí na sua operação de segurança. Então, aí na tela você pode ver até onde os provedores vão entregar, né, a parte de segurança e aonde o cliente entra com a parte de segurança. Então, o provedor ele é responsável pela segurança da nuvem. Então, a parte de banco de dados, a parte de recurso computacional, de storage, por manter isso seguro. Então, ele mantém ali o que está, o que ele provê seguro. E aí tem a responsabilidade do cliente, né? O cliente é responsável pela segurança na nuvem. E aí você tem os dados do seu cliente lá, você tem aplicativo, você tem conteúdo, você tem os controles de rede, a gestão de identidade e acesso, isso é muito importante, a parte de sistema operacional, de plataforma, criptografias de dados, agora com as questões não só de segurança, mas de compliance, você tem a LGPD, entre outras normas de segurança que obrigam a você ter criptografia de dados, enfim, então isso já é responsabilidade do cliente. Então esse slide aqui é justamente para mostrar para vocês aonde está aí o limite, né, entre o provedor e a empresa contratante desse serviço.
E aí a gente apresenta aqui as principais ameaças à computação aí na nuvem, né? Então aqui a gente tem 11 casos, né? Vocês podem ver aí, isso é um estudo do Cloud Security Alliance, é um report deles, né, um relatório anual, esse é de 2020, aí eles mostram algumas ameaças, né? Então você tem ali violação de dados, você tem a parte de configuração incorreta e controle de mudança inadequado, isso é um dos que trazem mais problema atualmente para a parte de segurança. Você tem a falta de arquitetura e estratégia de segurança na nuvem, gerenciamento de chaves de acesso, isso é outro problema. Você tem a parte de sequestro de conta, de ameaça interna, a parte de interface de APIs insegura, plano de controle fraco, falhas na infraestrutura e na aplicação. Isso já tinha on-premise, mas na nuvem também acontece. Visibilidade limitada do uso na nuvem, esse é um outro problema, né? Não só de segurança, mas enfim, de tecnologia como um todo. E abuso e uso prejudicial do serviço na nuvem. E aí o interessante é que a gente fez nesse relatório ele apresenta o seguinte, ele apresenta essas 11 ameaças, mas depois também ele mostra o que são de responsabilidade puramente do cliente. E aí a gente vê aí, por exemplo, os índices 2, 3, 4, 6 e 8 são puramente de responsabilidade do cliente. Quais são esses pontos? Configuração incorreta e controle de mudança inadequado, a parte de falta de arquitetura e estratégia de segurança em nuvem. Então você está migrando algo novo para a nuvem, você tem que ter uma estratégia de segurança justamente para você ver como é que você vai fazer a segurança, né, desse novo ambiente, né, desse novo cenário. Gerenciamento de chaves, acesso e credenciais, identidades. O gerenciamento normalmente é insuficiente, então precisa tomar muito cuidado, né? Ameaça interna, então quais usuários da sua empresa estão utilizando a nuvem, como eles estão utilizando a nuvem, quem pode criar recursos na nuvem, como estão compartilhando documentos, arquivos, né? Então isso é muito importante ter em mente aí para você poder fazer não só o monitoramento, mas ter aí na sua operação de segurança. E por último, um plano de controle fraco. Então são pontos aí que são puramente de responsabilidade do cliente e que você tem que ter atenção, né? Para quando for fazer essa adoção da nuvem. E aí nesse slide, é um slide bem bacana que fala das capacidades críticas, né? Para uma operação eficaz de segurança na nuvem. Então você tem ali à esquerda o monitoramento em tempo real, então obviamente as ameaças podem ocorrer rapidamente, e aí você precisa identificar isso na hora, ali em tempo real, você não pode esperar que algo maior aconteça para que você para que você tenha um alerta ou algo do tipo, né? O contexto e monitoramento de usuário e entidade, isso é um dos pontos mais importantes na minha opinião, né? Então, quais usuários críticos, quais suas entidades críticas estão sendo utilizadas, como elas estão sendo utilizadas, qual o contexto, né? Então, como é que você monitora, por exemplo, um usuário aí, um super usuário que está utilizando a nuvem? Você tem que ter esse monitoramento, saber o que ele está criando, como ele está criando, criou um bucket, colocou controle de acesso, não colocou controle de acesso. Então isso tudo faz parte aí de uma operação eficaz. Além disso, implantação, operação e suporte, então com o desafio aí do conhecimento, né, de tecnologias que são utilizadas na nuvem, você precisa aí ter uma equipe aí bem treinada, né, para que isso aconteça. Ameaça e contexto ambiental, então essa parte de inteligência de ameaça faz todo o diferencial aí quando você está fazendo esse monitoramento, né? Então, atividades anormais, a parte de monitoração de risco, hoje em dia essa parte de machine learning e user behavior analytics é muito importante, justamente para você ver coisas que não são comuns ou que não são normais, né? Então você consegue, através de um baseline aí criado por um machine learning, identificar comportamentos anômalos, ou seja, inadequados, ou que não segue uma regra, essa linha base, né? Esse baseline. Então isso é muito importante. E a resposta a incidentes e priorização de riscos, né? Então aí você tem que ter aí, no que se refere à parte principalmente de resposta a incidente,
Não só isso, porque a resposta de incidente vai ser a última parte do processo, mas no monitoramento. Então, o que tratar primeiro, o que está trazendo mais risco, qual alerta traz mais risco, menos risco, análise de contexto. Então, esse tipo de evento ele está trazendo mais risco para o meu negócio, para a minha operação. Isso aqui eu tenho que tratar primeiro, isso aqui eu posso esperar, enfim. Então, esses são alguns pontos aí que você tem que ter em mente para você ter uma operação eficaz na nuvem. E como você cumprir esse objetivo, né, no modelo de responsabilidade compartilhada com a Splunk. Então, a Splunk ela é uma plataforma de dados, né, além de outros aplicativos que eu vou falar um pouco mais para frente, mas como é que a gente pode auxiliar vocês nesse desafio? Então, do seu lado esquerdo, né, você tem alguns provedores, né, de serviço na nuvem, e esses são fontes de dados, além de outras fontes de dados, né, como aqui eu estou falando especificamente de nuvem, eu estou falando dos provedores de nuvens, mas pode ser dispositivos on-premise, enfim, a variedade de fontes de dados é muito grande. Com essas fontes de dados, você envia isso para a nuvem da Splunk, e através da nuvem da Splunk você consegue aí os dados que você pode enviar, alguns tipos de dados, né? Então a parte de rede, de gerenciamento, de storage, de segurança, de recurso computacional, banco de dados. Então você enviando esses dados para a sua plataforma de monitoramento, nesse caso da Splunk, você consegue fazer correlacionamento de eventos, né? E investigar, detectar vulnerabilidade, configuração incorretas. Então, por exemplo, um dos exemplos que eu dei, por exemplo, subir um bucket aqui de público, como público. Peraí, isso aqui não deveria estar assim, tem que ter um controle de acesso ou algo do tipo, além de outras configurações, né? Aí, além de outras coisas, você consegue também visualizar e analisar a superfície de ameaça, né? Então, por exemplo, esses dados que a gente pode obter dos provedores de nuvem não é só os dados referente à infraestrutura ou à tecnologia. Cada provedor tem suas ferramentas de segurança também, enfim, suas soluções de segurança. Você pode concentrar a solução de segurança de cada provedor num único lugar, que é no Splunk. E aí você consegue, ao invés de você ter que olhar para 3 consoles diferentes, que seria uma para cada provedor nesse caso, você teria um ponto único, que seria o Splunk, para que facilitasse a sua administração e a sua operação. E a partir daí você consegue ter uma operação mais eficaz, né? Então aqui a primeira dica, né, não só a primeira, mas a mais importante, centralize os dados, né? Justamente por esse desafio que eu acabei de falar. Então, por exemplo, nesse slide aqui, você considera uma empresa ou um cenário que você tem o on-premise, então você tem todas as coisas que você pode ter on-premise, então banco de dados, servidor, enfim, dados de rede, de controles de segurança, como firewall, endpoint, soluções de endpoint, enfim. Todas as soluções que você tem on-premise, e além disso, mais o que você tem na nuvem. Então imagine se você tivesse que fazer uma operação de segurança e você tivesse que ter uma console para o que é on-premise, uma console para o que é nuvem. Então isso tornaria a sua vida muito mais difícil, né? E a sua operação não seria tão eficiente quanto pode ser quando você tem um único ponto para receber todos esses dados, você ter casos de usos, né, para aplicar em cima desses dados e para você poder administrar de uma forma centralizada todos os dados. Então, isso acaba auxiliando demais. Então, esse exemplo, por exemplo, você pega todos os dados não tratados, né, eventos não tratados, centraliza num único lugar, e a partir daí, no lado direito ali do slide, você pode ver as 3 soluções de segurança que a Splunk pode auxiliar você. Então, nesse caso aqui, nesse cenário, você tem o Splunk Enterprise Security, que é o CIEM de fato, né, da Splunk. Você tem o Splunk User Behavior Analytics, que é a solução de UBA, e o Splunk SOAR, que é justamente para auxiliar na orquestração e automação, na resposta a incidente. Então, os 2 primeiros ali é para a parte de detecção e monitoração, né, de monitoramento, então você vai ter mais inteligência.
E uma vez que você detecta algo, para você fazer a resposta, você utiliza o SOAR para te auxiliar aí justamente essa parte de orquestração e automação, onde você vai ter várias atividades sendo executadas ao mesmo tempo, tá? Então a jornada de maturidade da segurança, a gente tem uma abordagem, né, orientada para análise. Então a primeira ali é investigar e monitorar, né? Então investigar, estabelecer uma plataforma de dados investigativa, né, para você poder correlacionar evento. Depois você tem a parte de monitoramento, use a mesma plataforma para fazer isso de preferência. Análise, então essa análise é justamente onde a gente fala a parte de você ter um machine learning, né, uma ferramenta aí de inteligência artificial, justamente para te apoiar com isso, porque quando você tem só casos de uso ou regras estáticas, o que você não conhece pode passar batido. Então, para essa parte de User Behavior Analytics, onde você utiliza, por exemplo, a parte de identidades, e entidades, é justamente para você criar um baseline, né? Então, por exemplo, um caso de uso. Então, você sabe que um determinado super user tem aquele comportamento, porque o machine learning aprendeu isso, não só para ele como um servidor importante. E a partir daí você tem um baseline para isso. E o que acontece? Toda vez que esse, por exemplo, esse super usuário fizer algo que não está no comportamento padrão dele, isso pode te gerar um alerta. E você detectar coisas que supostamente numa regra estática você não pegaria, porque isso é algo, foi um desvio de um baseline criado por machine learning. O mesmo vai acontecer para máquinas, para servidores, enfim, sistemas críticos. E por último, o agir, né? Então, uma vez que você detectou um problema, você tem que ser rápido aí na ação para você não ter um problema maior, tá? Uma coisa muito importante para o mercado SecOps é justamente não criar silos, né? Então você tem aí, quando você tem soluções trabalhando de forma segregada, você pode perder muita coisa. Então, se você não tiver o seu CIEM integrado com o seu BA, com o seu SOAR, e as ferramentas trabalham de forma isoladas, não só as ferramentas de segurança, mas quando os seus sistemas trabalham em silos, você vai ter uma dificuldade muito grande. Então, por isso que é importante você centralizar dados, porque mesmo que você tenha silos, você vai ter todos os dados num único lugar e a partir daí você consegue detectar e monitorar, enfim, fazer toda a sua operação de segurança. Então é muito importante. Então a solução de segurança também precisa ser integrada. Tanto é que se você pegar o último relatório do Gartner, quando o relatório, embora seja de CIEM, ele não considera só o CIEM em si, ele considera o CIEM, o BA e até o SOAR. Então a ferramenta agora precisa ser completa, para justamente você fechar o processo completo. Então monitoração, uma vez que você tem a monitoração e a parte de inteligência, a detecção e a resposta. Então a ferramenta tem que cuidar de tudo isso. Então por isso que você tem, é muito importante você ter essa integração e não ter silos, né? E aí, como você pode ter Splunk como parceiro de segurança? Então esse gráfico aqui mostra dá um overview assim, macro, né, de como é a nossa arquitetura. Então você pode ter diversas fontes de dados, né, você pode ter data feed de Threat Intel, você pode ter logs de diversos servidores e tecnologias diferentes, contexto de negócio. Tudo isso é centralizado numa plataforma. Em cima, e essa plataforma, o mesmo dado que você usa para tecnologia, você pode usar para segurança e para outras coisas. Em cima dessa plataforma, você vai adquirir as aplicações de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, nesse caso que a gente está falando de segurança, você vai ter as aplicações de segurança. Então, o Splunk Enterprise Security, o BA, o SOAR e outras soluções que vierem no futuro, né? Então, a Splunk acabou também de lançar na nuvem, fez a aquisição de uma empresa que chama TrueStar, onde é um consolidador de data feed de Threat Intel. Então, se você utilizar MISP ou outro data feed, ele é um consolidador e ele normaliza os dados de diferentes data feeds para te dar uma visão melhor. Em cima de tudo isso, você vai ter uma solução. No nosso caso, na nuvem, a gente tem uma solução que se chama Splunk Mission Control, que é justamente uma console de gerenciamento unificado, onde ele enxerga todas essas soluções que eu acabei de mencionar. Então, ele vai enxergar o CIEM, o BA, o SOAR e até aplicativos de terceiros. Então, você tem uma console única para poder fazer o gerenciamento, né?
Isso é muito importante, facilita a sua vida. E os entregáveis, de que forma que a gente pode entregar isso para o cliente? A gente pode entregar isso on-premise, híbrido ou na nuvem da Splunk como SaaS. Então a gente entrega aí da maneira que foi mais adequada para o cliente, ok? Bom, com isso eu encerro aqui a minha apresentação. Gostaria muito de agradecer a vocês, muito obrigado e fico à disposição de vocês para responder as dúvidas que surgirem aí, ok? Obrigado, pessoal, tenham um bom dia.